Boa tarde a todos. Vamos para aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. A nossa segunda lição aqui do segundo trimestre vem falando. Hoje a gente vai iniciar com Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Então, se você é um estudante do Apocalipse, se você tem curiosidade em descobrir verdades do Apocalipse, vamos juntos comigo aqui, vamos crescer aqui em graça e em sabedoria. Você que é professor, aluno, você que se interessa pela palavra de Deus e pelo Apocalipse, a gente vai fazer 3 meses estudando um tema que é um tema central de muita importância nesse tempo do fim. Temos uma mensagem urgente, temos uma missão. Se você não sabe essa missão, se alguém te perguntar qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é proclamar o Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Essas são a nossa missão. E você vai entender um pouco dessa missão no decorrer desses 3 meses. Que Deus nos capacite e nos abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e vamos juntos, crescendo em graça e em sabedoria. No final vamos fazer uma breve oração e fique comigo até o final, porque senão você não entende o que o Apocalipse vem trazendo para você e para mim. Não precisa ter medo, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo e ele nos deu com a garantia que a vitória será certa ao lado de Cristo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, o nosso verso áureo, o verso para memorizar é Apocalipse 14, do verso 14 ao 15. Eu não vou ler porque no decorrer desse estudo a gente vai entrar em mais detalhes. Então vamos lá, aqui na parte de domingo, Apocalipse 14, verso 6. Primeiro versículo, Apocalipse 14, verso 6. Aqui começa a mensagem urgente. Começa uma das mensagens angélicas. Diz assim, a primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo que um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Quer mais mensagem urgente do que essa? O evangelho eterno, puro e verdadeiro, sem mentiras, sem acrescentar coisas na Bíblia onde não é possível a gente acrescentar. Tem um evangelho eterno para ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Quero ler com você também em em Mateus capítulo 24, no versículo 14 diz assim. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então esse evangelho eterno, como diz em Apocalipse, em Mateus, esse evangelho eterno tem que ser pregado. Tem que ser levado adiante essas 3 mensagens angélicas de advertência que Jesus voltará. E me preocupa muito hoje no nosso meio evangélico como pastores, líderes estão um pouco desatualizados desse assunto ou sem entendimento ou com uma visão um pouco distorcida ou diferente sobre a volta de Jesus. E isso pode gerar em você futuras descrenças aonde pastores, líderes, como eu disse, missionários, aonde vem pregando que a igreja vai ser arrebatada,
que nós, do tempo do fim, a gente não vai passar por esse tempo de angústia. E isso me preocupa muito, porque a Bíblia não diz isso. Jesus, ele vai vir literalmente. Jesus, ele vai voltar entre as nuvens com todos os anjos. E Jesus, ele não pisa nessa terra. Jesus, ele fica entre as nuvens com os anjos. E então, em Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão transladados, vão subir com o Senhor nos ares. Então me preocupa muito quando alguém fala que a igreja vai ser arrebatada, que ela não acredita que vai passar pela grande tribulação, porque essa doutrina ensina que quem vai ficar aqui vivendo na terra a grande tribulação serão os perdidos ou aqueles que vão ter uma segunda chance. Mas não haverá uma segunda chance. Bem-aventurados aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Esses são felizes, porque a segunda morte é a morte eterna, é o dia do juízo. Então eu e você, que acreditamos em Cristo, que vai voltar, nós passaremos pela grande tribulação. Passaremos por coisas que no qual nunca houve em tempos atrás. E você deve estar se perguntando, nossa, o povo cristão já sofreu em tempos atrás e não vai ter angústia que nem essa, não. No nosso tempo vai ser uma das piores angústias que vai sobrevir sobre o cristão. E você e eu temos que estar desde hoje nos preparando. A gente vive em uma batalha, em um grande conflito. Se eu e você não se preparar agora, a gente já está do lado do inimigo, a gente vai perder, vai perecer. E não adianta alguém falar que quando chegar no último dia vai passar para o lado de Cristo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém passa de um lado para o outro de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você não vai ter força e nem eu, se a gente não tomar agora pequenas decisões agora. Vamos lá. Vamos lá para a parte de segunda-feira. A volta do Filho do Homem. Jesus, ele disse 82 vezes o Filho do Homem. E é muito importante, né, que ele fala, né, o Filho do Homem. Jesus, ele fala 82 vezes. Olha aqui, diz aqui também a gente já leu em Apocalipse 14 e em Marcos fala também do Filho do Homem. Jesus, ele sente as tuas dores e as minhas dores. Parece que com Cristo a gente se sente mais à vontade. Parece que com Ele é diferente, mas é diferente. Sabe por quê? Porque Ele conhece as suas dores e as minhas dores. O Filho do Homem, Ele se fez carne. Você acha que Ele não sabe o que é fome, o que é sede, o que é ser cuspido, o que é ser maltratado, ser refugado, odiado, perseguido, humilhado? É por isso que Cristo entende você e eu. Porque Ele sabe das nossas dores e das nossas lutas. Vamos aqui avançando aqui mais para frente. Na parte de terça-feira vem falando o juízo celestial. É importante a gente ver lá em Atos. Eu vou achar aqui também Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 do versículo
Aqui, deixa eu ver que eu anotei, do versículo 9 ao versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. A Bíblia diz: Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Ficou bem claro para você essa passagem? Que do jeito que Jesus subiu, ele voltará. Jesus vai voltar e vai ser de forma visível. Todos do universo verá Jesus voltar. Todos. Jesus vai voltar. Você vê como a Bíblia diz, como um raio, né, que cai no ocidente, como um relâmpago. Todos vão ver Jesus voltar. Até mesmo os que transpassaram. Aqueles onde fala essa passagem, né, os que transpassaram, até mesmo aqueles que mataram Jesus, aqueles que feriram sua costela, um lado, aqueles que pregaram os pregos na mão de Cristo, que perfuraram a Cristo, eles vão ver Jesus voltar. Porque o Filho do Homem, ele não pode ser envergonhado. Aqueles que deram risada, como deram risada de Noé, construindo a arca, o cara tá construindo uma arca, nunca choveu, é louco, e hoje não muda. O Ricardo fala que Jesus vai voltar, a igreja. Que Jesus vai voltar? Que história é essa? Sabe por quê? Porque os seus olhos só conseguem enxergar o visível e não o invisível, o sobrenatural. Mas Jesus vai voltar. E olha o que diz aqui também em Daniel 7. É importante a gente ver essa passagem de Daniel. Daniel capítulo 7. Vou ler do versículo 9 ao versículo 10. Continuei o capítulo 7, Daniel, versículo 9 ao 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono eram de chamas de fogo, e suas rodas eram como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. No juízo final, aqui está falando aqui do juízo final. Jesus é o juiz. O propósito do juiz é a vindicação do caráter de Deus perante o universo, por meio do julgamento da humanidade, a começar pelos que já morreram, determinando a recompensa dos salvos e a destruição dos ímpios. Jesus vai ser o juiz. Hoje, Jesus é o nosso advogado e ele não perde uma causa. Mas um dia Jesus, quando fechar a oportunidade, quando encerrar, quando a porta da graça for fechada, quando Jesus disser está feito, Apocalipse 22, versículo 11, continue o injusto com a sua injustiça e continue os santos a santificar-se.
porque encerrou, acabou o tempo de oportunidade. Ou você acha que nunca vai acabar o tempo de oportunidade? Daqui 10 segundos pode acabar o meu tempo de oportunidade, sabe por quê? Porque eu posso morrer daqui a 5 minutos ou 3. E se eu não me entregar a Cristo sem reserva, eu estarei perdido. Estarei perdido. Então hoje é dia de entrega, dia de se aprofundar mais, de conhecer, de viver a Cristo. Vamos lá, avançando para a parte de quarta-feira, a coroa do vencedor. Em Apocalipse 14, do versículo 15, diz assim: Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, e visto que a seara da terra já amadureceu. Toma a foice, porque a seara já amadureceu. Eu gosto muito aqui dessa passagem que Jesus, ele, como eu disse, ele é o nosso advogado e ele também é o nosso juiz. Jesus hoje está plantando a semente do Evangelho no seu coração e ele quer que germine essa semente do Evangelho e cresça. Cresça, que dê frutos e amadureça. Cresça, que dê frutos e amadureça. Que Jesus possa ceifar a nossa vida para o celeiro de Cristo. Para o celeiro de Cristo. E aqui vem trazendo uma expressão que eu vou falar aqui da parte de quinta-feira, que a gente tem que ficar preocupado. A gente tem que ficar preocupado porque a gente não pode ser ceifado como as uvas, como vem dizendo, largar, né? Onde se pisavam as uvas, o largar. Na parte aqui de quinta-feira, na parte de quinta-feira vem falando, cada semente produz uma colheita. Cada semente produz uma colheita. Cada ser humano é uma semente. E você, com o seu livre arbítrio, vai decidir qual que você quer ser. E eu vou apresentar para você aqui qual a semente que você vai ter que escolher hoje e agora. Fica comigo. Vamos lá, Apocalipse 14, verso 17 ao verso 20. Diz assim, a vindima. Então saiu do santuário que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e a vindimou, e a videira da terra e o lançou no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade. Até aqui. Você viu? O lagar, as uvas amadureceram e tem que ser ceifada. E quando aqui está falando aqui que a videira da uvas tem que ser ceifada. Sabe o que significa? Significa que essa videira aqui são os injustos, aqueles que não aceitaram a justiça de Cristo na sua vida. Essa é a videira que tem que ser ceifada e tem que ser lançada no fogo, e a cólera de Deus. Eu vou mostrar mais uns versos para vocês aqui.
Apocalipse 14, no verso 10, também vem falando. Também, olha aqui, junta aqui a videira, que são os injustos, aqueles que vão sofrer a cólera de Deus. Olha o que vem dizendo no verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 15, 11, outro verso. 15 do versículo 1. Apocalipse 15, versículo 1. Vi do céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo as 7 últimos flagelos, pois esses o consumou a cólera de Deus. E o último verso vem trazendo capítulo 16, verso 1. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. O ímpio, as uvas aqui, essa vindima que tem que ser ceifada, ela vai passar pela cólera de Deus. Os 7 flagelos vão cair sobre os injustos e sobre aqueles que aceitaram a justiça de Cristo, não vão sofrer nenhum dano, mas vão estar juntos. A grande diferença é que os que estiverem do lado de Cristo não vão sofrer os 7 flagelos, as 7 pragas. Esse Deus defenderá o seu povo, como no Egito, aquele que passou o sangue na ombreira lá da porta, o anjo da morte passou e não matou ninguém. Por quê? Pelo sangue do Cordeiro. E a mesma coisa acontece nos últimos dias. Haverá um decreto de morte, haverá um decreto de compra e venda. Passaremos pela grande tribulação. Mas Deus vai defender o seu povo como defendeu no passado. Passaremos pela grande tribulação. Nós não saberemos se estamos salvos ou perdidos. Mas Deus nos ajudará. Deus vai estar conosco. Os anjos do Senhor vão derrubar a espada da mão do ímpio. E nós não vamos sofrer danos depois que se encerrar o tempo de oportunidade. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Mas nós não saberemos se está. Por isso, a angústia de Jacó. Lembra quando Jacó foi encontrar com Esaú, seu irmão? Ele não sabia que Deus já tinha falado com Esaú e que não ia fazer nada com ele, mas Jacó estava na angústia. Estava indo frente a frente com o seu irmão. E ele pensou, é agora. A angústia. Lembra, a angústia de Jacó. Jacó não sabia que não ia acontecer nada com ele. Mas ele passou pela essa grande tribulação e não aconteceu nada. Assim será nos tempos finais. Porque o Senhor, sempre digo, os piores dias da sua e da minha vida ainda não chegaram. Por isso que hoje é tempo de fazer as pequenas decisões para quando chegar a tomar grandes decisões. E o nosso caráter, Cristo, quando nos ressuscitar, Ele não vai mudar o nosso caráter. O nosso caráter vai ter que ser transformado agora, em vida. Em vida. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos capacite nesse estudo e a gente vai se aprofundando mais. Quantas riquezas em um versículo, e eu poderia falar mais, mas que Deus nos abençoe. Vamos orar, pedir direção para Deus, para que Ele nos fortaleça. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor cuida, o Senhor livra. Nos ajude, Senhor, a ser aquela semente que dá frutos, que vai amadurecer ao lado do Senhor, Pai. E nos ajude, Pai, a não ser a essa videira infrutífera que vai ser jogada no lago de fogo e enxofre. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.